Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 5, trecho 22, 16 de outubro de 1903. A divina vontade é luz, e quem a faz se nutre de luz. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia toda cheia de pecado e de amarguras. Então se fez como um flash de luz em meu interior e apenas vi o meu adorável Jesus. Porém, ante sua presença, os pecados desapareceram e eu tenho tido, eu temo, tenho tido, tenho dito, meu Senhor, como é que diante da tua presença, com o qual eu devo conhecer mais os meus pecados, acontece ao contrário. Então, Luísa vem falar que ela se encontrava em seu habitual estado e cheia de pecado e de amargura, né? Então, como flash de luz, Jesus vem e apenas ela vê Jesus, os pecados, né? Com a presença de Jesus, os pecados desaparecem, né? Então, ela pergunta a Jesus por que quando assim que ele vem, né, com a presença dele, em vez de ela conhecer os seus pecados, né, acontece ao contrário, os pecados se somem, né? Assim que ela vê Jesus, ela faz essa pergunta a Jesus. E ele vai e responde: minha filha, minha presença é mar que não tem confins, e quem se encontra em minha presença é como uma gotinha que seja negra ou branca. Em meu mar se perde, como você pode conhecer mais? Então Jesus fala para Luísa que a presença dele é como um mar, né? Que não tem confins, e qualquer gotinhas, né, que seja brancas ou negras, ou seja, qualquer mancha de pecado, né, que seja brancas ou negras, desaparece, se perde só com a presença de Jesus ali. Então, ele pergunta como pode conhecer se Jesus
ele é poderoso, a presença dele ilumina tudo, né? Então Jesus é maior do que todas as coisas, então não tem como, não pode diante de Jesus ter alguma mancha de pecado, porque Jesus é maior do que todos os pecados, né? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto faz o branco. E como você teme então? Então, além da presença de Jesus, né, que as coisas desaparecem, né, mesmo as gotinhas pequenas, negras ou brancas, desaparece, só a presença dele também, presença divina de Jesus, purga qualquer tipo de pecado, né? Torna o preto fazendo ficar branco. Então, como pode ela temer, né? Diante disso, diante dele, né? Diante do ocorrido que está acontecendo com ela. Além disso, vem minha vontade, é luz, e você fazendo sempre minha vontade, nutre de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações, sofrimento, em alimento de luz para a alma. Então, a vontade de Deus também é luz, né? Que, que converte as mortificações, as privações, o sofrimento, tudo isso se transforma com a presença, com a vontade de Jesus, se transforma em luz para a alma, né? É o alimento da alma, né? Transforma o alimento para a alma, que é a luz de Jesus, as mortificações, as privações, né? Transforma em alimento de luz para a alma, porque só o alimento substancioso e que dá a verdadeira vida é minha vontade. Então, só o alimento substancioso que dá a verdadeira vida é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é tudo, né? É o nosso alimento substancial, né? A verdadeira vida é a vontade divina, né? Que nos nutre de, de luz, de graças, né? E você não sabe que com este contínuo nutrir-se de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, purga continuamente. Então, quando está na vontade de Deus, se a alma tiver algumas ainda alguns defeitozinhos, né? Alguns pequenos defeitos, com a luz divina, né? Vai purgar, né? Purgar esses pequenos defeitos continuamente. Dito isto, ele desapareceu. Em continuando, no livro 5, no volume 23, 18 de outubro de 1903, o pecado é um ato oposto da vontade humana à divina. E o verdadeiro amor é viver na vontade do amado. Continuando o meu habitual estado, por breve instante vi o meu adorável Jesus e disse-me. Então, nesse trecho, Jesus vai falar que o pecado é um ato oposto da vontade humana à divina. E o verdadeiro amor é viver na vontade do amado de Deus, né? Então Luísa vai e diz que, continuando no estado habitual dela, com um breve instante, ela vê, né, Jesus e diz, minha filha, quando ela vê Jesus, né, e diz, minha filha, basta tu que coisa forma, minha filha, sabes tu que coisa forma o pecado?
É uma pergunta que Jesus faz a Luísa se ela sabia o que formava o pecado. Então ele continua: um ato oposto da vontade humana à divina. Então, o que forma o pecado é você ir contra Deus, né? Contra a vontade divina de Deus, não fazer a vontade de Deus. Isso é que forma o pecado, é você ser oposto à vontade humana à divina, né? Você está contra Deus se você não faz a vontade divina. Então ele vai dar um exemplo. Imagine dois amigos que estão em contradição, dois amigos que estão discutindo um com o outro, um não concordando com o outro. Se a coisa é leve, você diz que não é perfeita e leal. Se essas contradições for leves, né, entre as discussões, ele vai dizer que isso não é perfeita e leal, essa amizade, né? Sua amizade. Embora fosse coisa pequena, como amar-se e contradizer-se, né? Então, você, entre dois amigos, tá em contradição, mas é, é um, não é grande coisa, não é uma discussão grande, não é uma discussão grande, só é mas que não é perfeita e leal, né? Que ele fala. É uma discussão entre amigos, mas embora tenha essa discussão, os dois amigos estão ali é, é, se amando, né? Aceitando é, é, essa amizade, embora tenha discussões, né? Porque ele fala, sua amizade, embora fosse coisa pequena, como amar-se a contradizer-se, né? Então, mas eles estão em discussão, mas mesmo assim eles estão se amando, porque o verdadeiro amor é viver na vontade do outro, né? Inclusive a custa de sacrifício. Então, eles estão fazendo um sacrifício de se amar um ao outro, né? Porque não é uma discussão de ódio, de rancor, mas uma pequena discussão entre os dois amigos, mas mesmo assim, é, um, um tem um amor à custa de sacrifício, um aceitar o outro, mesmo à custa de sacrifício. Então, mas se a coisa é grave, então se a discussão é grave, a ocasião da discussão é grave, não, não são amigos, mas ferozes inimigos. Então, quando uma discussão é mais grave, se torna inimigo um do outro, né? Então, é, é, fica oposto um do outro, né? Essa amizade quebra o laço de amizade. É isso que Deus está falando, né? Que a pessoa, quando não faz a vontade dele, quebra o laço de amizade com Deus. Se Deus vê uma pessoa que não faz a sua vontade, vê-se uma pessoa distante de Deus, se transforma um inimigo de Deus, que vai, o anticristo, né? Que vai contra Deus, está do lado oposto de Deus, e todos aqueles que é oposto a Deus, que é o contrário de Deus, né? É um anticristo, não crê em Deus. Se torna um anticristo. Então, esse amigo aqui se transformou essa amizade, em vez de um sacrifício, amar mesmo a custa de sacrifício, agora são amigos
inimigos ferozes. É, então, Jesus dá esse exemplo. Então ele diz, tal é o pecado, né? O pecado opor-se ao querer divino. É o mesmo que fazer-se inimigo de Deus. Então, o pecado, a pessoa que se opõe a Deus é o mesmo que se fazer-se inimigo de Deus. Ainda que seja coisa pequena, é sempre a criatura que se põe em contradição ao Criador. Então, quando você se opõe ao querer divino, você é o mesmo que você se torne inimigo de Deus, mas nunca, jamais será a culpa de Deus, porque Deus não vai se tornar inimigo de ninguém, mas sim é a própria criatura que se põe contra Deus e se põe em contradição com o Criador. Então, a culpa é sempre da criatura. Deus não tem culpa nenhuma do que as pessoas se tornem um inimigo dele, né? Amém. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fiat. Livro do Céu, volume 5, trecho 24. Imagem da Igreja. Havendo dito ao confessor meus temores de que não fosse vontade de Deus meu estado e que, ao menos como prova, gostaria de tratar de esforçar-me em sair e ver se o conseguia ou não. E o confessor, sem pôr sua acostumada dificuldade, disse: está bem, amanhã provarás. Então, aqui Luísa vem falar de que ela, havendo falado para o confessor do que ela estava sentindo, passando na mente dela, né? De que ela estava com medo que não fosse vontade de Deus, mas o seu estado, né? E ela gostaria de sair desse estado. É, é, ela gostaria de tentar, por esforço dela mesma, sair desse estado de privação, do estado de vítima, né? Porque ela estava pensando que não era mais vontade de Deus, é que ela ficasse nesse estado. E então ela falou para o confessor, né? E, e pedindo
para o confessor que se ela conseguisse ou não sair desse estado, falando, né? Então, então o confessor, sem por dificuldade, porque às vezes quando ela pedia isso, que é para sair desse estado, quando ela pedia alguma coisa ao confessor, o confessor sempre dizia não, né? Mas dessa vez o confessor diz, sem pôr dificuldade nenhuma, diz que está bem, que amanhã ela provaria, né? Provaria essa, esse pedido, né? Então eu fiquei como se tivesse sido libertada de um peso enorme. Então, com a resposta do confessor, ela se sentiu como ela se tivesse sido libertada de um peso enorme, né, que ela estava passando. Agora, tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, assim que vi meu adorável Jesus dentro de mim, que me olhava fixamente, com as mãos juntas, em ato de piedade, de pedir piedade e ajuda. Então, quando Luísa é, vê vê Jesus, né, dentro dela, né, é, é, depois que ela se sente liberta desse peso enorme, né, que ela se sentia, ela vai assistir a Santa Missa, né, ouvir a Santa Missa. E na missa ela recebe, no momento dela receber a comunhão, ela vê Jesus dentro dela, né? E ele olhava para ela fixamente com as mãos juntinhas, como se tivessem pedindo um ato de piedade e ajuda, né? E Jesus se mostra para ela desse jeito, dentro dela, pedindo ajuda, com as mãos e os olhos fixos nela e com as mãos juntinhas, né? Pedindo piedade. E neste momento encontrei fora de mim mesma, dentro de uma estadia onde estava uma mulher majestosa, venerável, mas gravemente doente, dentro de um leito com a cabeça tão alta que quase tocava o teto. Então, no momento que ela sai, se encontra, né, fora de si, né, ela se encontra no estádio, né, na estadia que ela fala. Nessa estadia, ela vê uma mulher muito majestosa, né, venerável, que gravemente estava doente. E dentro dela, né, dentro de um leito de um hospital, e, e ela via o teto, né, o teto, a cabeceira tão alto que ela via, não era o teto, ela via a cabeceira desse leito tão alto, né, que não dava quase para tocar, que dava quase para tocar o teto, né? Porque estava acima, né? Essa, essa, essa cabeceira, esse leito estava acima, né? Não estava abaixo de nada. Então estava quase tocando o teto desse, dessa, essa cabeceira estava quase tocando esse teto onde ela estava. E eu eu era obrigado, então ela era obrigado a estar acima desta cabeça. Então quando ela se vê é, essa cabeceira tão alta, né? Que quase toca o teto,
ela, Luísa, era obrigada a estar acima dessa cabeceira, né? Acima dessa cabeceira que já estava quase tocando ao teto. Então ela tinha que ser mais acima ainda, né? É, 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 nos braços, era obrigada a estar acima desse teto, na cabeça dessa cadeira, nos braços de um sacerdote, ah, com a cabeceira tão alta que quase tocava o teto. E eu era obrigado a estar acima dessa cabeceira, né, nos braços de um sacerdote, para tê-la firme e olhar a pobre doente. Então, era ela obrigada a estar acima dessa cabeceira, né, que alcançava o teto, e além do mais, nos braços de um sacerdote. Isso quer dizer o quê? Que Luísa, no seu estado de vítima, ela tem que estar trabalhando com sendo a vítima, né? A vítima e precisamente na presença de um sacerdote. Ela tinha que estar, tinha que aceitar a ajuda do sacerdote. O sacerdote era obrigado a estar também junto com ela, tinha que dar a obediência ao sacerdote para fazer essa para ela continuar nesse estado de vítima e ser a reparadora, né? E ser obediente ao sacerdote. Então, o sacerdote era necessário que está ali, não, porque ela estava pedindo para ser liberta disso, né? Ela sempre pedia para ser liberta é, de um sacerdote, né? Mas então Jesus coloca ela numa situação que ela é obrigada a estar nos braços de um sacerdote, firme, né? Olhando para a pobre doente. Então eu, enquanto estava nesta posição, via uns poucos religiosos que rodeavam, davam cuidados à paciente e com profunda amargura dizia entre elas. Então, ela vendo, né, enquanto ela estava nesse estado olhando para a pobre doente, que essa doente que ela está falando aqui é a igreja, né? A igreja que estava doente, né? Então ela é obrigada a olhar, ela olhando firme para essa pobre doente que era a igreja. Então ela, quando estava nesta posição, via muitos religiosos, né, que rodeava a doente, que é a igreja, cuidava, né, dando os cuidados, zelando da igreja, né, que é a paciente, que fala da paciente, que no caso é a igreja. Então, muitos religiosos trabalhando para a igreja, né, cuidando da igreja que estava doente. E com profunda amargura dizia entre eles, né? Está mal, está mal. Não, não se necessita outra coisa que uma pequena sacudida. Então, esses religiosos via claramente que a igreja estava mal, né? Muito mal e precisamente precisavam de uma sacudida, de uma balançada, né? Para acordar, né? É preciso que que a igreja passe por uma sacudida, ou seja, alguns sofrimentos, flagelos para as pessoas acordarem, né? Porque os próprios religiosos aqui estavam vendo que a igreja estava mal, né? Muito mal, doente, né? Era preciso uma grande sacudida, né? Para que se acorde. E eu pensava em ter firme a cabeceira do leito por temer, é, eu pensava em ter firme a cabeceira do leito por temor de que, movendo o leito,
pudesse morrer. Então, Luísa estava temendo na cabeceira do leito se mover, né? Porque se ela se movesse, ela temia que a doente, né, morresse, né? No caso, a igreja. Então, Luísa estava aqui reparando, né, a, 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 as coisas, o mal da igreja, né? Então, se ela não se movesse, né, se ela se move, né, se ela sai desse estado, a igreja poderá morrer, né? Poderia morrer se ela saísse desse estado de vítima. Então ela tem que ficar quietinha ali fazendo as reparações necessárias, né? É, porque ela era uma reparadora, o sofrimento de Luís, Jesus usou ela como reparadora, né? Pela a obra da igreja dele. Mas vendo que a coisa ia para longo e quase me aborrecendo da mesma, lazer dizia, me aborrecendo do mesmo lazer, dizia aquele que me tinha por caridade me abaixar. Não estou fazendo nenhum bem, nem dando nenhuma ajuda, em que aproveita está esta está-me assim inútil. Então Luísa estava pensando que ela não estava fazendo nada, né? Então ela estava reclamando de que aproveita, ela estava naquela situação e não estava aproveitando nada, né? Então ela faz esse questionamento. Mas no caso ela estava fazendo tudo, né? Se abaixo, ao menos posso servi-la e ajudá-la. E, e aquele não ouvir que mesmo com uma pequena sacudida pode piorar, e acontece-lhe coisa tristíssima. Assim, se você descer, não havendo quem mantenha firme o leito, pode inclusive morrer. Então, é, Luísa aqui, ela tinha que continuar, né, no seu estado de vítima, para que a igreja não morresse, né? Ela tinha que se manter firme nesse leito, né? Na, como se de vítima, né? Nesse leito. É, ela não podia sair desse estado, né? De estar nesse leito, né? Sofrendo pela igreja. Porque se ela saísse, se ela desistisse de tudo, né? Ela poderia morrer. Mas pode ser possível que fazendo só isso lhe posso vir este bem, né? Ela questionou se era possível ela fazendo só isso, ficando nesse leito, né? Poderia vir este bem, né? E eu não acredito, por piedade, baixe-me. Então, depois de ter repetido várias vezes estas palavras, baixe-me ao chão, e eu sozinha, sem que nenhum me detivesse, me aproximei da doente e com surpresa e dor via que via que via que é, quando, eu sozinha, sem que nenhum tivesse me aproximado da doente, com surpresa e dor, via que o leito se movia. A esse movimento punha o rosto lívido, tremia, aparecia o estertor da agonia. Aquele pouco religiosos choravam. Então, no caso,
quando ela se movia, né? Quando ela queria sair desse estado, ela via a paciente, que era a doença, né? Entrar em estado de agonia, né? Tremia, aparecia estentor de agonia, né? Parecia um estentor de agonia. Então, poucos religiosos choravam, as pessoas religiosas choravam porque estava padecendo a igreja, né, a doente. E dizia: não há mais tempo, já está nos momentos extremos. Depois entravam pessoas inimigas, soldados, capitões para bater na doente. E aquela mulher moribunda levantou-se com intrepidez e majestosa para ser ferida e golpeada. Então, aqui, a doente aqui, a moribunda, né, a mulher moribunda, que é a igreja, ela, depois que é invadida por seus inimigos, soldados, capitões, para bater e golpear a igreja ela se entrega, né, nas mãos desses malfeitores, né, e com intrepidez majestosa para ser ferida, ela se entrega para ser ferida e golpeada. Ao ver isto, tremia como uma cana e dizia entre mim: eu fui a causa, eu dei o empurrão para que acontecesse tanto mal. Então ela se sentiu culpada porque ela fala que era a causa de que essa doente sofresse, né, esses ataques, né? Então ela se sentiu culpada, né, é, para que acontecesse esse mal. E compreendi que aquela mulher representava a igreja. Então, ela afirma que aquela doente, aquela majestosa mulher doente, era a igreja que estava sendo golpeada, estava sendo maltratada é, pelos malfeitores, né? Pelas pessoas que atacam a igreja, né? Como hoje em dia acontece. Então, a nossa igreja, a igreja de Jesus, está doente, passando por muitos acontecimentos de perseguições, né? De injúrias, né? Então, a igreja está passando por esse momento de flagelos, está se entregando é, é, para ser flagelada, né? Mas ela vai se erguer, que Jesus fala que tudo isso é uma purificação, né? Mas nós temos que crer que ela vai se erguer, é promessa de Jesus, né? Para a igreja que está doente. E Luísa aqui se sentia culpada porque ela estava pedindo para sair do seu estado de vítima, né? Não estava querendo mais ficar no estado de vítima. Então aqui ela se sentiu culpada, né? Desses flagelos. Aí então e compreendi que aquela mulher representava a igreja doente nos seus membros, com tanto outro significado que me parece inútil explicar, porque se compreende lendo o que escrevi. Então, encontrei-me em mim mesma, e Jesus em meu interior disse: se te suspender para sempre, os inimigos começarão a fazer derramar sangue à minha igreja. Então, se Jesus suspender Luísa do estado de vítima, a igreja vai ser golpeada, né? Os inimigos vão começar a derramar sangue na igreja.
E Luísa disse: Senhor, não é que não queira estar. O céu me aguarda, que eu me afaste de sua vontade, mesmo por um abrir e fechar de olhos. Só que, se quiser, estarei, e não quiser, me tirarei. E minha filha, mal o confessor te libertou, isto é, quando disse: está bem, amanhã tentamos, o nó de vítima soltou. Então, logo assim que o professor falou para ela que ela tinha sido liberta, né? O nó de vítima se solta, né? É, se, se desgarrou, né? De Luísa a vítima, né? Porque só o adorno da obediência é que constitui a vítima, né? Pela obediência, né? O adorno da obediência é que se constitui a vítima, né? Deus usa de Luísa é, para ser vítima e ela tem que ser obediente. Se não for obediente, o estado de vítima dela não vai servir para nada, né? Então ela tem que ser obediente e aceitar tudo. Jamais aceitaria por tal sem este adorno, ainda que o custo se a custo se fosse necessário de fazer milagre de minha onipotência para dar luz a quem dirige para fazer dar esta obediência. Então, a obediência aqui é muito importante, né? Não pode, Jesus não pode usar de Luísa se não for pela obediência, né? Então Jesus quer a obediência de Luísa e de todos que querem fazer a vontade de Deus. Sem a obediência, nada conseguiríamos, né? Então a obediência é importantíssima, né? Aqui ele fala de que se fosse necessário um milagre da onipotência dele para dar a luz a quem dirige, né? Para fazer dar a obediência, né? Para dar obediência ao amado Pai, que quis adornar toda a minha obra, desde a maior até a menor, com o adorno honorífico da obediência, né? Deus considera muito a obediência. Sem a obediência não dá para seguir Jesus. Mais tarde encontrei-me em mim mesma. Sentia temor de tratar de sair, mas depois me arranjava, dizendo: Todavia, pensava quem me deu a obediência. E além disso, se o Senhor quiser, eu, eu estou disposta. Então, Luísa compreende o valor da obediência, né? Então, agora ela sente um temor de sair dessa obediência, né? É, e, ela pensava quem quando ela começava a ter esses pensamentos, ela pensava de quem vinha, de quem era, né? Quem deu a obediência, que era justamente o Senhor, né? E, então é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Fiat, fiat, fiat.